Nós estamos hoje conversando sobre crianças superdotadas e eu estou aqui com a neuropediatra, a doutora Nívia de Macedo. A gente teve que ir para o intervalo, voltamos e você contava a história de um professor, de uma reportagem que você viu muito interessante. Vamos retomar? Sim, um professor de história dando na temática sobre o Egito e o aluno com altas habilidades começou a fazer um game. Produziu um game sobre aquele assunto e no final da aula todos foram para sua mesa. E era realmente, né, um game que, na verdade, era didático. Ensinava a aprofundar os conhecimentos naquela temática. Então, isso é a verdadeira inclusão. Porque, muitas vezes, o que acontece com essas crianças, né, com esses adolescentes, com esses jovens? Eles se sentem excluídos, porque o assunto deles não é semelhante aos assuntos daqueles da sua idade. Eles têm um senso de justiça muito grande. Tem aqueles que têm uma empatia muito grande, se colocam muito no lugar do outro, mas se sentem também feridos quando não são compreendidos. E tem aqueles que, por a gente não conseguir fazer o manejo adequado, começam a ter comportamentos inadequados. Então, às vezes, começa a receber o rótulo de menino que tem um transtorno desafiador, opositor, menino problemático, menino custoso, né? Menino que dá problema, às vezes até preguiçoso, porque às vezes, como eles têm muita facilidade no seu conhecimento por intuição, eles não vão muito no esforço. Às vezes não faz toda aquela tarefa que foi programada, né? Então começam a receber muitos rótulos e de fato começam a se comportar de uma maneira inadequada. Mas isso não é para a gente generalizar, né? Porque também tem aqueles que na verdade auxiliam bastante os seus colegas, né? Mas a autoestima a gente precisa se preocupar bastante. Eles podem se sentir uma fraude porque eles não se esforçam tanto quanto o outro, ou partir para um perfeccionismo e às vezes não conseguem terminar a tarefa, né, a sua atividade pelo perfeccionismo. E para a vida adulta a gente precisa cuidar muito dessa saúde mental. Então esse manejo na infância, ele é essencial. E a gente, assim, pensar como se fosse assim, uma professora uma vez usou essa expressão assim, como se fosse a onda do mar, né? Que a gente aproveite aquela criança que está naquela escola, naquela sala, uma onda que está elevando todos os barcos. Legal isso. E não puxar para baixo, né? Depreciar, colocar como sendo um problema. Eu tenho até aqui pergunta de algumas amigas que estão participando, se as crianças superdotadas, elas tendem a ter um comportamento antissocial. Você falou dessa questão de autoestima, que pode mudar o comportamento, mas se por serem inteligentes demais, eles podem ter esse comportamento, Nívia? Então, pela dificuldade de lidar com aqueles que são da mesma idade, não são os mesmos assuntos, os mesmos interesses, então eles podem se isolar, porque não conseguem ter esse mesmo ambiente, né? E às vezes se relacionar melhor com os que são mais velhos. Mas a gente pode fazer um manejo adequado para que isso minimize, né? E é essa capacitação que você trouxe para o começo da conversa, não foi? Essa capacitação que é tão importante, até para que os números podem ser ainda maiores e não só 5% da população. Sim, porque a gente fica muito pensando nesses números com medidas muito paramétricas, né? Que a gente está olhando para as habilidades acadêmicas. E as outras habilidades? O esporte, as artes, né, em geral, a criatividade, a liderança, a gente não mensura isso. Então, pode realmente ser um número maior do que a gente tem de estimativa. Nívia, até uma amiga nossa falou que eles vivem de uma forma muito intensa, eles têm uma entrega muito intensa, não é isso? Sim, um brilho no olhar que é encantador, né? Porque essa curiosidade em relação ao mundo, né? Essa necessidade de estar no mundo, fazendo coisas, aprendendo coisas, né? E compartilhando, e nem sempre a gente está apto para ouvir, né, esse compartilhar ou para dar vazão para essa energia toda que eles têm. Até para não ter problema lá na frente, né? Por isso essa atenção ali minuciosa, essas crianças, né? Uma conversa muito boa, esclarecedora para você que de repente, né, conhecia tão pouco sobre como identificar e como eu gostei dessa palavra, né, o manejo das crianças superdotadas para que elas possam compartilhar o mundo delas conosco, né? Nívia, obrigada, tá? Muito obrigada a você. Tem até outra sugestão para você voltar comigo aqui, viu? Obrigada. Nívia de Macedo, neuropediatra com a gente aqui no Manhã Total.